Obras do Parque dos Imigrantes no Rio Maina próximas de serem finalizadas. Próximo da posse, Bolsonaro afina negociações e desenha organograma final dos ministérios. Ex-ministro Palocci depõe pela primeira vez desde que passou a cumprir pena em prisão domiciliar. Decisão do Tribunal Regional Eleitoral faz Ricardo Guide perder cadeira na Câmara Federal. Prefeitura de Criciúma abre oficialmente festividades de final de ano com espetáculo Sonhos de Natal. Novidades no Tigre. Ricardo Rocha, tetracampeão mundial, foi apresentado no Criciúma como novo assessor do presidente Jaime Dalfarra. Carvoeiro desiste de Roberto Cavalo e anunciou nesta sexta-feira Doriva no comando técnico do time. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, 7 de dezembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. As obras do Parque dos Imigrantes no Rio Maina estão praticamente finalizadas. A inauguração está marcada para o próximo dia 6 de janeiro. Pista de caminhada, ciclovia, quadras, ambientes para recreação, palco e até um labirinto verde. Diversas atrações estão distribuídas em mais de 60 mil metros quadrados no Parque dos Imigrantes, um espaço que está bem perto de ser inaugurado e entregue à população. O projeto, aliás, é bem parecido com outro parque da cidade, o Parque das Nações. Sim, o Parque das Nações tem a estaçãozinha, tem o trenzinho, tem pista de caminhada, tem ciclovia, tem cancha de bocha, tem vários equipamentos. Aqui tem tudo aquilo que tem no Parque das Nações, por exceção do trenzinho, também nós vamos ter aqui. Mas aqui nós vamos ter um palco totalmente diferenciado, que eu acho que a câmera está pegando as imagens, que é um palco temático e quando não tem atividade artística a ser apresentada nele, é uma pista de skate. Aqui nós temos o Labirinto Verde, o maior do sul do Brasil. Aqui nós vamos ter a Tafona, que remete à primeira indústria da cidade de Criciúma, movida, tocada a água. Aqui nós vamos ter uma cancha também, tamanho oficial que pode ter competições a nível de estado, a nível nacional, enfim, é um parque completo. Aquilo que tem nos grandes parques europeus, tu vai ter aqui na cidade de Criciúma com o Parque dos Imigrantes. Além disso, nós estamos trazendo para a Grande Rio Maina um espaço de equipamentos esportivos, né, pista de caminhada, quadras, ciclovias, canchas de areia, e também umas atrações turísticas. Temos a Tafona, que é um espaço, que é um casarão, onde vai ter duas pedras que vai moer o milho, e vai de fato moer o milho, vai ter um fogão que os clubes de mães e os grupos podem vir fazer a sua polenta, degustar ali mesmo nesse local. Também vamos ter um palco, que é uma atração, porque ele não vai servir só para as apresentações culturais, mas também vai ser uma pista de skate, ela vai ser um multiuso, né? Nós entendemos que um palco só para as apresentações teria um custo-benefício, digamos que de menor valor. Assim sendo, né, com a pista de skate a gente vai poder usá-los todos os dias. O Parque do Imigrante começou a ser construído em novembro de 2015. De lá para cá, a obra parou várias vezes por problemas no repasse dos recursos. Nesse ano, a obra foi retomada e não parou mais. É uma área de 61 mil metros quadrados, que era uma área degradada, né, com rejeito peritoso, e que nós estamos recuperando essa área, valorizando os imóveis adjacentes e qualificando a região aqui do Grande Rio Maina. Esse imóvel, essa propriedade aqui, que era um monte de perita, depósito e rejeito, nós adquirimos no meu primeiro mandato de prefeito. Lá em 2010, 2011, nós pagamos R$1 milhão. Aí tínhamos um projeto, depois eu acabei não continuando com o prefeito, o ex-prefeito deu continuidade, devagar é verdade, e quando assumimos a prefeitura, determinamos então uma
projeto de governo, uma determinação da equipe de entregar esta obra no dia 6 de janeiro para a comunidade do grande distrito de Riumaina, naturalmente porque está instalado aqui, mas é uma obra para todos os criciumenses, para todo o povo do sul do nosso estado. Por se tratar de uma área de degradação ambiental, as equipes tiveram bastante dificuldade em arborizar o espaço. Não foi tão fácil chegar a esse resultado. Por ser uma área totalmente contaminada por pirita, o trabalho de plantio ele é mais difícil. Precisa de uma adubação muito forte para que essas árvores possam florescer e possam ser plantadas nesse local. Mas os meses intensos de trabalho deram certo. Foram plantadas já mais de 70 palmeiras com mais de 7 metros de altura. Essas palmeiras elas vieram lá do norte de Santa Catarina e estão sendo plantadas aqui, mas elas vão se adaptar, são palmeiras imperiais, não estamos com indício de que nenhuma vai ser perdida. Estamos com um plantio de mais de 18 mil metros quadrados de grama, mais de 600 árvores adultas com mais de 2 metros de altura ainda estão para ser plantadas nessa fase final agora da obra. Não podíamos plantar antes porque a obra iria atrapalhar. E tem toda a parte do ajardinamento, as flores, e ainda vamos fazer um pomar de árvores frutíferas aqui ao lado da Atafona, para que as crianças possam visitar e possa ser feito um trabalho de educação ambiental. A construção do Parque dos Imigrantes contou com o investimento do governo de Criciúma e do governo do estado. O governo do estado aportou 3.800.000 reais, na verdade 4 milhões, mas com o processo licitatório caiu para 3,8 milhões, e o governo do município em torno de 4 milhões de reais, mais 1 milhão o que custou o terreno. Nós reduzimos o tamanho do parque. Este parque aqui, ele mede 74 mil metros quadrados, 14 mil metros nós excluímos do parque, que é um terreno que está próximo aqui, que vai ser vendido para construir a unidade de pronto atendimento, a UPA aqui na Próspera, mais 3 grandes novas unidades de saúde. A secretária de Obras do município lembra ainda que muitas das estruturas daqui contaram com parcerias para saírem do papel. Nós tivemos aqui vários parceiros. O governo do estado, desde 2015, nós firmamos um convênio de 3.800.000 reais para fazer a primeira parte de toda a infraestrutura. Depois veio o Grupo Angeloni, que doou esse labirinto verde, que também é uma atração que não tem igual aqui em Santa Catarina e que vai trazer muita alegria para as crianças. E também os moradores, empresários e as famílias aqui do Riumaina estão contribuindo para a mão de obra do casarão onde vai ser feito a Atafona. O município forneceu a madeira, a telha, enfim, todos os materiais, e os empresários, colaboradores estão fornecendo a mão de obra. O Parque dos Imigrantes será inaugurado no dia 6 de janeiro, em uma grande comemoração do aniversário da cidade. Dia 6 de janeiro, toda a cidade, toda a região sul estão sendo convidados aqui pelo prefeito para participar deste grande ato de inauguração, marcando os 139 anos de colonização do município de Criciúma. O presidente Bolsonaro continua afinando as negociações com partidos políticos. O organograma dos novos ministérios começa a ficar bem definido. Por mais um dia, o primeiro compromisso de Bolsonaro foi na Granja do Torto. Ele recebeu o futuro secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura. Após o encontro, o presidente eleito seguiu para o gabinete de transição no Centro Cultural Banco do Brasil. Lá, ele realizou a primeira reunião geral com os futuros ministros. Os primeiros a chegar foram os futuros ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, o general Azevedo e Silva, da Defesa, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, o vice-presidente eleito Hamilton Mourão e, em seguida, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde. Só quem não esteve presente foi o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, que ficou no Rio de Janeiro. A reunião foi a portas fechadas. O presidente eleito e os futuros ministros discutiram qual será a estrutura interna da esplanada dos ministérios, quais serão as atribuições de cada uma das pastas e ainda os nomes que precisam ser definidos para compor
todas as secretarias. E ainda existem órgãos que Jair Bolsonaro falta bater o martelo sobre para quais ministérios irão. Hoje, o futuro ministro da Casa Civil anunciou o nome que irá chefiar a pasta dos direitos humanos. Será a assessora do senador Magno Malta, Damares Alves. Ela é a segunda mulher a compor o primeiro escalão do governo do presidente eleito. Em entrevista, Damares disse que pretende trazer para o protagonismo políticas públicas para as mulheres. Ela é pastora, advogada, mestra em educação, mestra em direito constitucional e direito da família. Vamos trazer para o protagonismo políticas públicas que ainda não chegaram até mulheres e as mulheres que ainda não foram alcançadas pelas políticas públicas. Será prioridade a mulher ribeirinha, a mulher pescadora, a mulher catadora de siri, a quebradora de coco. Essas mulheres que estão anônimas e invisíveis, elas virão para o protagonismo nessa pasta. Durante o anúncio, Lorenzoni informou que a FUNAI ficará na pasta dos direitos humanos. Além disso, de acordo com Damares, o índio não é um problema para o novo governo. Alves também falou que a pasta irá dar prioridade à questão da infância. Segundo ela, a ideia é propor à nação um pacto pela infância. A minha história de luta com os povos indígenas, eu acho que ela me qualifica para estar cuidando também da FUNAI. Gente, FUNAI não é problema, índio não é problema. FUNAI não é problema neste governo. O presidente só estava esperando o melhor lugar para colocar a FUNAI. E nós entendemos que é o Ministério dos Direitos Humanos porque índio é gente. Na questão infância também, nós vamos dar uma atenção especial, porque está vindo para a pasta também a Secretaria da Infância, e o objetivo é propor para a nação um grande pacto pela infância, um pacto de verdade pela infância. Nunca a infância foi tão alcançada, foi tão atingida como nos dias de hoje. Nós vamos propor um pacto pela infância. Inclusive, conversando com os demais ministros, a infância vai ser prioridade neste governo. Até agora, o novo governo anunciou que terá 22 ministérios. Jair Bolsonaro ainda precisa definir quem será o ministro do Meio Ambiente. Sem a pasta do trabalho, que deixará de existir, a estrutura da esplanada dos ministérios está assim. Abaixo do presidente, de um lado, terá a vice-presidência, gabinete do presidente, assessoria especial, assessoria de comunicação, Advocacia Geral da União e Banco Central. Esses dois, por enquanto, com status de ministério. Do outro lado, também como ministros, Casa Civil, Secretaria-Geral, que terá na sua alçada a Secretaria de Comunicação da Presidência e cuidará de assuntos sobre a modernização do Estado. A Secretaria de Governo, que vai cuidar das questões federativas de estados e municípios, além do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. E o Gabinete de Segurança Institucional, como já é hoje. Na esplanada, Economia, que é a fusão dos Ministérios da Fazenda e Planejamento, vai também agregar a Receita Federal e parte do atual Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Justiça e Segurança Pública, Cidadania, que é uma fusão de 3 pastas: Esporte, Cultura e Desenvolvimento Social. Agricultura, Ciência, Tecnologia e Comunicação, Relações Exteriores, Defesa, Educação, Saúde, Turismo, Infraestrutura, que vai cuidar de transportes, aviação, portos, Desenvolvimento Regional, uma fusão dos Ministérios da Integração Nacional e Cidades, Transparência, que hoje é a Controladoria Geral da União, Minas e Energia, Meio Ambiente e Direitos Humanos, que vai incluir as políticas para as mulheres e indígenas. Uma das novidades é que a estrutura de agências reguladoras do setor de transporte deve passar por uma alteração radical no futuro governo. A equipe discute um plano de fundir as 3 estruturas existentes hoje: a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a Agência Nacional de Aviação, a ANAC, e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. O objetivo é acabar com o aparelhamento político nesses órgãos e destravar as licitações no setor, uma das prioridades na nova gestão. Também no foco principal estão as reformas. Sobre a da Previdência, por exemplo, Paulo Guedes tem reiterado a todos os integrantes da equipe que, caso a proposta não seja aprovada no primeiro ano, o governo enfrentará enorme dificuldade. Guedes defende ainda a aprovação imediata de uma reforma que possa resolver o déficit estrutural, com a adoção da idade mínima e também com a equiparação da Previdência do setor público com o do privado. Essa semana, a movimentação em torno do assunto foi
foi grande. Bolsonaro chamou 4 partidos para conversar: o MDB, PRB, PSDB e o PR, que foi o único que saiu da reunião dizendo que irá compor oficialmente a base aliada do presidente eleito. Os outros partidos mantiveram o discurso de que o compromisso será com as reformas. Ontem, Jair Bolsonaro voltou a afirmar que a reforma da Previdência deve ser votada de forma fatiada. A intenção do presidente eleito é tentar aprovar ainda no primeiro semestre. Com mais um dia de agenda cheia, Bolsonaro mudou o dia de retorno para casa. Inicialmente, a saída de Brasília estava marcada para as 5 da tarde de hoje, mas ficou para amanhã, sexta-feira, às 8 horas da manhã. Ele deve sair da capital federal direto para Pirassununga, em São Paulo, onde vai acompanhar uma formatura na Academia da Força Aérea Brasileira e depois seguirá para o Rio de Janeiro. A seguir, decisão do Tribunal Regional Eleitoral faz Ricardo Guide perder carteira na Câmara Federal. O deputado federal eleito Ricardo Guide perdeu a cadeira na Câmara Federal. O desfecho ficou definido após uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral que acatou um pedido do Partido dos Trabalhadores. O julgamento que aconteceu nesta quinta-feira no Tribunal Regional Eleitoral, TRE, retirou Ricardo Guide, do PSD, da lista de deputados federais eleitos por Santa Catarina e inseriu Ana Paula Lima, do PT. Na noite desta quinta-feira, os juízes do TRE decidiram por 4-3 aceitar o registro de uma candidata que somou 491 votos pelo PT na eleição de outubro para a Câmara Federal. Trata-se da candidata Ivana Laís, que estava com a candidatura indeferida em razão da falta de um documento. A soma desse montante foi suficiente para modificar o cálculo do quociente eleitoral. No recálculo, Ana Paula Lima, do PT, ganha uma cadeira em Brasília, e quem perde a vaga é Ricardo Guide, do PSD. O resultado confere ao PT 2 cadeiras na Câmara. Ana Paula Lima deve ser diplomada no dia 18, mas Ricardo Guide ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. A Prefeitura de Criciúma abre as festividades de final de ano com o espetáculo Sonhos de Natal, que ocorrerá na noite de hoje, no centro da cidade. Cores, luzes e efeitos especiais prometem iluminar a Praça Nereu Ramos em Criciúma a partir desta sexta-feira. Durante a noite, a partir das 8 horas, o espetáculo Sonhos de Natal vai abrir o calendário natalino da cidade. O espetáculo vai mostrar a história do nascimento do menino Jesus. A apresentação conta com um coral e terá projeções em videomapping, uma técnica que vai projetar imagens na superfície da fachada da Casa da Cultura. A atração, com duração de 1 hora, também terá a participação de atores, bailarinos e figurantes locais contando a história. E a programação de Natal segue em Criciúma com várias atrações até o dia 24 de dezembro. A campanha Natal Criciúma 2018 Eu Faço Parte tem ações programadas na Praça Nereu Ramos, Parque das Nações, Cincinato Naspolini, Casa Ágape, Catedral São José, além de ruas e avenidas no município. A reabertura do Centro Cultural Jorge Zanata também faz parte da programação. O espaço será reinaugurado na próxima sexta-feira, dia 14, a partir das 8 horas da noite. E apresentações culturais para a população iniciam às 7 horas da noite. No comércio, as lojas também começam a atender em horário estendido para receber os consumidores nas compras de Natal, época que é considerada a melhor do ano aos lojistas. Nos próximos 2 sábados, as lojas ficam abertas até às 5 horas da tarde. Durante a semana de segunda a sexta-feira, entre os dias 10 e 14 de dezembro, as lojas abrem até às 9 horas da noite. E na semana seguinte até às 10 horas da noite. Nos 2 domingos que antecedem o Natal, também tem horário especial. O comércio irá atender das 4 da tarde até às 10 horas da noite. O Criciúma tem novo assessor de futebol. Se depender do currículo do contratado, o Carvoeiro estará muito bem servido.
Ricardo Rocha é tetracampeão mundial de futebol. Com a seleção brasileira, ganhou a Copa do Mundo em 94. Trabalhando de dirigente, atuou no São Paulo como assessor de futebol e chega ao Criciúma para exercer o mesmo cargo. O peso do nome de Ricardo Rocha é tão forte que o presidente do clube, Jaime Dalfarra, fez questão de apresentá-lo. Estamos aqui então para apresentar o assessor do clube, né? Ricardo Rocha. Já tinha passado isso para vocês na terça-feira, né? Para toda a imprensa. Tá? E hoje ele veio para fazer a apresentação oficial aí, né? E falar com vocês. O Ricardo vai ser o assessor para todas as áreas aí do clube, vai me assessorar diretamente em várias áreas. O pernambucano de 56 anos de idade não irá participar do dia a dia do clube, mas terá peso fundamental no futebol carvoeiro. Eu acho que o Criciúma tem que lutar por tudo que participar. A Copa do Brasil é muito difícil, não, mas tem que lutar. Ele tem que pensar em título, em tudo que participar. Vai acontecer, isso depende. Tem um treinador capacitado, um treinador campeão. Né? Quando ele é campeão no Ituano, ninguém acreditava nesse título, ele foi com trabalho, com seriedade, é um cara sério, um cara que eu conheço, estudioso, e conseguiu ser campeão também, no Vasco da Gama. Então, gente, é um cara que conhece. Eu gosto de trabalhar com quem ganha título, é bom. Você saber ganhar é muito bom. Então, esse trabalho vai ser um trabalho sério, um trabalho que está começando hoje, na realidade, hoje, porque é a minha apresentação dele. Fizemos algumas reuniões já, hoje ainda, né, para tratar disso, contratações, mas com o pé no chão. Não adianta trazer ilusão para o torcedor. O novo assessor de futebol do Tigre já traçou o perfil de atleta que vestirá a camisa tricolor. O jogador que chegar agora aqui, ele tem que vir com outra mentalidade. Porque comigo ele não serve se ele não pensar 24 horas no Criciúma. Tem sua vida, ele vai ter. Então a gente vai ter uma conversa muito direta com os atletas. E eu, da minha parte, eu vou ter a minha. Quem comanda o futebol é o Ney e eu vou ser um assessor do presidente. Agora, cada um tem que saber a sua responsabilidade. O Criciúma é muito grande. Motivado, Ricardo Rocha se sente feliz em trabalhar do Carvoeiro. Eu fui no Criciúma e vi um centro de treinamento que poucos clubes no Brasil têm. Eu vi no Criciúma um clube que paga em dia os jogadores. Poucos clubes no Brasil hoje estão pagando em dia. O Criciúma é muito sério. Então, o que me resgata, mas o que me faz vir aqui, eu conheço a cidade. Vocês têm uma ótima cidade, uma bela cidade. Vocês têm uma bela cidade. Então, tudo isso são fatores, gente, que você tem que pegar. Aí você pergunta, pô, São Paulo teve proposta. Não tem nada a ver. O que eu fazia no São Paulo é uma coisa diferente que eu vou fazer aqui. Aqui eu vou fazer uma assessoria geral, e ajudá-los. A seguir, Carvoeiro apresentou seu novo técnico. Doriva foi escolhido para comandar o futebol tricolor. E a manhã de hoje foi movimentada no Criciúma. Além do novo assessor de futebol, o presidente Jaime Dalfarra anunciou o novo técnico tricolor. Doriva foi o escolhido. Após uma semana polêmica e de pressão da torcida pela provável volta de Roberto Cavalo, o presidente Jaime Dalfarra voltou atrás e anunciou na manhã desta sexta-feira o novo treinador carvoeiro. Doriva foi o escolhido. Uma equipe nova, ambiciosa, um projeto novo, que me deixou muito feliz, e a gente quer colocar a mão no arado o mais rápido possível. Trabalhar, né? Eu acho que o trabalho dignifica o homem, e eu estou com muita ambição de trabalhar, de dar o meu melhor aqui. Aos 46 anos, Doriva, que como técnico já foi campeão paulista e carioca, tem pouco tempo para traçar o perfil da equipe que irá disputar o Catarinense 2019. A principal ideia é formar uma equipe competitiva, né? Óbvio que a gente vai ter o campeonato estadual, que a gente vai tirar muitas lições desse campeonato, mas a gente já quer ser forte desde o início, a gente quer montar uma equipe competitiva. Eu acho que a gente vai ter que buscar no mercado, a gente vai ter que ir atrás desses atletas, buscar esse perfil de atleta competitivo, né? E a gente está alinhando, começou a alinhar essas conversas e, óbvio,
agora com a sequência de reuniões, a gente precisa ver, mapear os jogadores certos para a gente conseguir montar uma equipe forte, uma equipe competitiva, para a gente fazer um grande estadual e se preparar bem para o brasileiro, que a gente sabe que é o objetivo do clube, voltar à Série A, né? E a gente sabe que para que isso aconteça a gente precisa ter um time muito competitivo, porque a Série B é uma competição importantíssima e dificílima. Na lista dos chamados técnicos da nova geração, Doriva tem o estilo de jogo desenhado na cabeça e não vê muita diferença em jogar dentro ou fora de casa. Porém, segundo o novo técnico Carvoeiro, é preciso saber fazer a leitura de cada jogo. Eu gosto de ter um padrão, né, um padrão de jogo, mas com variações, né? A gente tem que ter variação, porque em algumas partidas você tem que jogar com uma equipe num posicionamento mais intermediário, outras você tem que jogar com a equipe um pouco mais adiantada. Isso aí é natural dentro do futebol, você fazer a leitura do seu adversário, mas a nossa equipe tem que ter uma cara, a nossa equipe tem que ter um conceito pré-estabelecido e que todos possam participar tanto do jogo ofensivo como do jogo defensivo. Eu acho que o futebol moderno ele exige isso, né? Essa compactação ofensiva e compactação defensiva em todo o tempo, mas tem as variantes do jogo, tem as peças que você tem que saber utilizar, tem a estratégia, enfim, o futebol é um aglomerado de ideias que você tem que colocar em prática dia a dia, né? Buscando as alternativas que você tem dentro do elenco, para você fazer grandes jogos e construir vitórias e construir uma equipe forte e campeã. Conhecedor do mundo da bola, Doriva ainda pretende aprofundar junto ao departamento de futebol detalhes sobre o elenco e definir o mais rápido possível quem irá trabalhar com ele. A verdade é que a gente conversou ainda bem pouco sobre o elenco. A gente tem a ideia de alguns atletas que permanecerão, outros que não ficarão no Criciúma por conta de contrato que já está no final, né? Então a gente vai avaliar os nomes e buscar aqueles atletas que a gente entende que tem a característica e a qualidade que a gente precisa trazer. Não tem assim uma ideia de vou trazer jogador A porque eu gosto. Não, a gente tem que trazer eficiência, a gente tem que trazer jogador que tem um perfil competitivo e um jogador inteligente, porque o futebol é jogado com inteligência, né? Então a gente tem que buscar esses atletas que se complementam para a gente formar uma equipe competitiva e vitoriosa. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos com as notícias que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. Segunda-feira, nova ala do Hospital Materno Infantil Santa Catarina é inaugurada após mais de 20 anos de espera. Durante esses quase 20 anos, este hospital ele foi mantido com recursos da Prefeitura, o Estado, vez ou outra, colaborava, recursos do Estado que foi feito para ampliar e equipar este hospital. Também tem recurso federal através de emendas de vários deputados, a última uma emenda de R$2 milhões da deputada Giovana. Mas a partir de agora, este hospital verdadeiramente ele vai funcionar como um hospital materno, porque a maternidade não funcionava aqui, a maternidade funcionava lá no Hospital São José. Eleita nova diretoria da CDL de Içara, que já projeta boas-vindas para este Natal. 2 anos já se passaram, eu fiquei como presidente, agora reeleito como presidente. A gente vai manter o mesmo ritmo de em todas as promoções, todas as datas comemorativas, fazer alguma coisa diferente, tá buscando alguma coisa diferente, para que os consumidores comprem na nossa cidade e prestigiem o nosso comércio, né? Eu estou dizendo isso, que Içara ela já está saindo daquela coisa de cidade pequena, pacata, ela já está igual uns grandes centros. Hoje tudo que a gente precisa no comércio, tem no comércio de Içara. Isso é mérito também dos comerciantes que vão buscando cada vez mais novidades e cada vez produtos melhores para os seus consumidores. E a gente vem com esse desafio, junto com o CDL, fazendo que cada vez mais unirmos e forças para que o comércio vá bem. Terça-feira,
Câmara de Dirigentes Lojistas prepara horário especial de Natal para o comércio de Criciúma. Olha, como já é de praxe, os 2 primeiros sábados, então já esse sábado, a partir do dia de sábado agora, dia 1º já vai ser estendido até as 5 horas, né? Na semana que vem nós temos o feriado do dia 4, então o próximo sábado também vai ser até as 17 horas e a partir do dia 10 as lojas estarão abertas até as 21 horas na primeira semana e na segunda semana até as 22, sendo que os 2 domingos que antecedem o Natal também as lojas estarão abertas aqui no centro e nos bairros, obviamente, a partir das 16 até as 22 horas. A audiência pública discutiu o projeto de lei que altera artigo 170. A discussão da PEC ela veio trazendo uma distribuição igualitária entre alunos e não entre instituições. Hoje é notório e sabido que distribui-se 90% para os alunos que estudam no sistema ACAF e 10% para os alunos que estudam no sistema AMPESC. Isso não está correto, é algo que, em se tratando de uma distribuição de dinheiro para aluno carente, deveria se olhar para o aluno carente e não para as instituições. Quarta-feira, foco de escorpião amarelo é encontrado em Criciúma. A primeira vez que a gente descobriu esses focos que tiveram lá no Paraty foi denúncias passivas, né, de moradores, no final do ano de 2016. Então, de lá para cá, sempre quando esquenta, sempre quando tem essa mudança de temperatura pro verão, a gente continua tendo relatos dos moradores do aparecimento do Títio cerulatus. Casan projeta troca de adutora de Nova Veneza, que apresentou 2 graves problemas em menos de uma semana. A Casan tem um planejamento muito bem feito das ações necessárias para acompanhar o crescimento populacional e, consequentemente, o aumento da necessidade de mais vazão. Nós já temos planejado a substituição dessa adutora, tanto é verdade que toda a tubulação já está depositada lá na barragem de São Bento. São mais de 5 mil metros de tubo de 80 centímetros em ferro fundido. As 2 adutoras ali, uma de 600 e uma também de 600, uma de fibra e outra de ferro fundido. A de ferro fundido não nos dá problema, a de fibra está nos dando problema. Quinta-feira, segunda edição da Feira da Agricultura Familiar movimentou o Paço Municipal Marcos Rovares. Eu digo com bastante orgulho de que Criciúma tem agricultura e de que as pessoas não têm noção do quanto isso é importante para o município manter a sua segurança alimentar. Então, assim, a feira vem mostrar isso, principalmente aqui no Paço, onde nem as pessoas acreditavam que tivesse tanta agricultura, tanta variedade, tanta diversidade, né? Então, assim, aconteceu a primeira, acontecendo a segunda, queremos fazer mais, tá? Para que isso acabe virando um hábito, porque os funcionários pediram e para os agricultores também foi extremamente positivo. Caso inusitado, pinguim é deixado em clínica veterinária da cidade. Até um caso bem inusitado e de certa forma engraçado, né? Porque a gente está bem longe do mar, a praia mais próxima seria o Rincão, mas ele chegou aqui na parte da manhã, por volta de umas 8h30 da manhã mais ou menos, e a pessoa que trouxe relatou que achou no bairro Renascer, que é um bairro próximo aqui do hospital, e que ele se encontrava dentro de uma vala. Então ele no momento lembrou do hospital aqui, né, que ele mora próximo até, e decidiu trazer aqui. De certa forma fez algo correto, porque é o local que encontra médicos veterinários, né, estão aptos a resolver esse problema. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir.